Oi, gente, tudo Olá, bem? pessoas. Tudo Tudo certo? bem? Tudo jóia? Né? Então, hoje a gente está dando continuidade às nossas homenagens a Belo Horizonte, que faz 120 anos no dia 12 de dezembro. E o tema de hoje vai ser mobilidade urbana, que eu acho que é o tema em que 10 entre 10 mineiros discutem na mesa de bar, na mesa da casa, enfim, no escritório, em qualquer lugar. Inclusive, depois do programa da semana passada, quando a gente foi comer o jantar preparado pelo compoteiro, né? A gente já fez essa pauta, na mesa de jantar, a gente já estava discutindo essa esse tema. dificuldade de ir e vir das grandes cidades e principalmente de Belo Horizonte, porque afinal de contas a gente mora aqui. Mas o James tem um dado ao mesmo tempo assustador e ao mesmo tempo para a gente refletir, não é isso? Esse programa foi muito motivado até por um texto que foi publicado no Jornal Estado de Minas da semana passada, da Eveline Trevisan, que ela é coordenadora de sustentabilidade e meio ambiente da BH Trans. Nesse texto ela já falava que Belo Horizonte tem a maior taxa de motorização entre 17 capitais ou regiões com elevada densidade demográfica pesquisadas no Brasil. E a gente achou que a taxa de motorização é uma pesquisa de 2015, né? Mas isso não mudou muito de lá para cá. Belo Horizonte, sim, tem 0,65. A taxa de motorização é 0,65. Que é a maior de todas as capitais. Para vocês terem uma ideia, São Paulo é 0,61. Ou seja, quando começamos o programa da semana passada, eu brincando disse que a impressão que eu tinha que era um carro por habitante, Você estava mais ou menos correto. Mais ou menos certo. Você quer ver um outro dado? O crescimento da frota de veículos individuais entre 2010 e 2015 foi de 28,5%. Né? Agora, isso tudo é motivado por quê? A gente tem, né, não dá pra gente negar isso, que a gente tem um transporte público deficiente. Isso todo mundo sabe, todo mundo que pega ônibus, que pega metrô, todo mundo sabe que a gente tem um sistema de transporte público. E na verdade eu acho que é isso. Em qualquer lugar do mundo, você, enfim, que tem transporte público suficiente, bacana e digno, as pessoas, a tendência é que as pessoas deixem os carros em casa, usem só no fim de semana ou para viajar, ou que não tenham carro de forma alguma. Não é isso? Somado a outro fator que deixa o Brasil aí mal, né, nesse ranking, nessa história, que é a segurança pública, né? Exatamente. Quando você coloca essas duas coisas, quando as pessoas já têm carro e não só têm carro, algumas pensam em blindar os carros, né? Essas mesmas pessoas não vão pensar em andar de bicicleta nunca. E é engraçado você falar sobre essa história de segurança. Eu tinha uma vizinha que, bom, eu penso, a minha teoria sempre foi que você mora em cidade grande, se você não tem filho, ou se você tem um filho, enfim, diminuir cada vez mais o tamanho dos carros. Para caber em qualquer lugar, enfim, eu tenho um Fiat 500, vocês sabem disso. E pra mim eu sou feliz demais porque é um carro pequeno, compacto, cabe em qualquer lugar, não ocupa muito espaço e é isso. E eu tinha uma vizinha, era uma senhora, eu não entendia. Ela sempre custava colocar o carro na garagem, ela tinha um carro grande e era só ela. E eu ficava, meu Deus do céu, por que essa senhora tem esse carro grande, dirigindo sozinha? E até que eu fui descobrir que ela se sentia mais segura dentro desse carro grande, dentro desse carro. Não era ostentação, não era nada, era o fato de se sentir mais segura. E eu fico pensando que hoje a gente circula aí pela cidade, ao invés dos carros diminuírem, eles estão aumentando cada vez mais, né? E aí não só por uma questão de ostentação, mas de prepotência, né? De muita também, gente. Também. Não, mas isso aí é um outro assunto para quanto maior o carro, maior a prepotência. Agora, a gente pode começar a tentar pensar em soluções, né? Existem soluções a curto, médio e longo prazo? É óbvio que existem, né? Uma das coisas que a gente sempre fala aqui em Belo Horizonte, que é a questão do metrô, né? Existe um mito de que Belo Horizonte, por conta da topografia da cidade, não dá para fazer metrô. Isso é um mito, gente. Isso é um mito, porque dá sim, existem cidades com topografias, às vezes, tão acidentadas quanto Belo Horizonte, que existem metrô.
na minha opinião, e eu acho que esse é um assunto que a gente estava discutindo no jantar, inclusive, da semana passada, eu acho que é uma questão são dois fatores: dinheiro e vontade política para poder fazer. Tirando que aqui nós perdemos nosso bonde, São Francisco não. São Francisco não, né? Em Lisboa, por exemplo. E eu sempre brinco, né? Todo mundo que fala assim, não tem como construir o metrô em Belo Horizonte por causa da topografia. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, quem já foi ao canal do Panamá? Claro. Como eu fui naquele museu com aqueles vídeos mostrando como eles construíram o canal do Panamá há mais de 100 anos. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma falácia, né? Isso aí é uma... E aquela história que a minha mãe sempre fala, eles não constroem metrô em Belo Horizonte porque o prefeito que começar não vai inaugurar. Então tem a história da vaidade, tem a história do... Porque eu já ouvi falar, ao longo desses anos, quantas vezes a gente já ouviu falar que o governo federal liberou verba para aumentar o metrô e, enfim, não aumenta. Eu não vou nem entrar na questão dos ônibus também, porque é uma vergonha. O metrô máximo que a gente chegou aqui de um como é que fala? Aumento nas linhas e tal, foi o famoso pesquisa do buraco do Tatu, né? A pesquisa do buraco do Tatu. Vocês se lembram, né? Não é, gente? O nosso querido ex-prefeito Márcio Lacerda furou a cidade inteira para fazer aquele teatrinho todo, falando que ele ia colocar o metrô em Belo Horizonte, né? Escorpião devem ter achado, porque naquela região, inclusive da Savassi, é famosa, né, funcionários ali. A primeira vez que furaram para fazer a trincheira, não sei se você sabe dessa história, teve uma proliferação ali de escorpião, coisa louca, né? Ali tinha escorpião. Agora, uma solução, quer dizer, não é solução, mas é uma alternativa que tem ganhado muito espaço é a bicicleta, né? Inclusive esse texto da Eveline na Marra. Em Belo Horizonte, na Marra. Na Marra. Esse texto da Eveline, ela fala algumas coisas também, que outro mito é de que Belo Horizonte, como é uma cidade acidentada, não é favorável à bicicleta. Outra balela. Olha São Francisco. São Francisco, que é provavelmente a cidade mais bicicleta do mundo, é uma cidade de subidas e descidas. E as pessoas andam de bicicleta para todos os lados. Como eu fui no passeio turístico de São Francisco a Sausalito. Né? De bicicleta, atravessando a ponte, por aí vai. Tem bicicleta eletrônica? Sim, hoje elétrica e tal. Elétrica. Eletrônica, elétrica. E aí tem um dado que a gente estava comentando também naquele jantar, né, do compoteiro. Que a gente devia ter gravado aquele jantar, que já era o programa. Resolvia várias questões. Mas enfim, que é esse olhar, né? De quando a gente muda. Eu estava indo trabalhar só de carro. Quando eu resolvi trocar e ir alguns dias para o trabalho de bicicleta, tudo muda, né? O seu olhar com relação à cidade. A Maíra Lemos também, né? Ela tem colocado bastante coisa a respeito disso. Quando você começa... que é o óbvio, passa a andar a pé. Só um parênteses. Beijo, Maíra, que seu canal também tá lindo, muito bacana. Muito legal, tá? Então, e de bicicleta, por exemplo, a Fernando Storinho, que virou ali, foi uma falta de planejamento. Quer dizer, chegou um novo supermercado, você já tinha uma das pistas com área para estacionamento e construir uma ciclovia. Duas pistas. Estacionamento de um lado do outro, ciclovia, e supermercado, e ainda tem que circular os carros. E ainda tem o parklet. E aí quando você anda de carro, você acha que o erro é a ciclovia. Quando não é. Alguma coisa tinha que ter sido repensada e o que tinha que ter ficado de fato é a ciclovia. E outra, ninguém está passando nessa ciclovia. Fica lá, meia horinha para ver. Espera lá para ver. Passa muita gente. Tem uma coisa também que eu acho da história de você... muita gente ainda não teve coragem de trocar o carro pela bicicleta ou começar a pedalar na cidade, porque o motorista belo-horizontino é muito sem educação. É muito sem educação. Ele é sem educação para tudo. Pro trânsito, com o carro, com o pedestre e com a bicicleta. Então, eu acho que assim, não existe uma cultura. E eu acho que como a gente está fazendo esse programa, né, repensando Belo Horizonte nesses 120 anos, o que vai ser daqui do futuro, cada um de nós mesmo, individualmente, começar a entender que, primeiro, que a gente precisa conviver mesmo, isso é fato. A tolerância, ela precisa ser cultivada o tempo inteiro com respeito, né? Com o pedestre, com o outro motorista, com o ciclista. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a entender que tem, sim, que existir espaço para o ciclista, para o pedestre e para o motorista, gente.
Então eu acho que a gente precisa, antes de pensar o que vai ser do transporte público de Belo Horizonte, que todo Belo Horizontino já sabe, inclusive, que é melhorar o transporte público, o que a gente tem agora de imediato é pensar no respeito e na tolerância com o outro, com o pedestre, com o ciclista e com o outro motorista, porque aí eu acho que você vai fechar menos o cruzamento, você vai parar de parar em vaga que você não pode parar, sabe? Você vai parar pro pedestre atravessar a faixa de pedestre, sabe? E essas gentilezas eu acho que estão ali a nosso alcance diariamente, que pode melhorar pelo menos um pouquinho a nossa atitude no trânsito. Aproveitando tudo isso que a Fernanda falou, vamos lançar o desafio Esquema Novo, começar todo esse pacote aí pela seta, que é um problema grave. Exatamente. Se alguém der seta, que alguém precisa seta. Mudar de faixa, deixa a pessoa mudar de faixa. Não acelere para não deixar justamente na hora da pessoa dar a seta. E fica a dica aqui, próximas eleições, entendeu? O candidato começou a falar que vai furar... Desconfie, amigos. Pro metrô, fazer prospecção. Desconfie. Pergunte ao Tatu. Pergunte ao Tatu. Gente, pra gente finalizar, e já que a gente tá falando da história de Belo Horizonte e tudo, eu quero dar uma dica muito legal sobre um projeto que já tem, ele é mais antigo, livros, né? Mas é incrível, chama BH Cidade de Cada Um. Então tem um site, tá? bhcidadedecadaum.com.br. São vários livros que contam um pouquinho a história de bairros e de eventos e de monumentos de Belo Horizonte. Então a gente tem bairros funcionários, que foi um dos últimos lançamentos, Viaduto de Santa Teresa, tem Colégio Estadual, o Mineirão, o Centro, Padre Eustáquio e por aí vai. São bairros tradicionais, tem a Floresta, são, enfim, livrinhos que contam a história de BH de cada um. Muito legais mesmo. bhdecadaum.com.br é a minha dica de hoje. A minha rapidíssima, procure para os ciclistas, para quem está querendo usar mais a bicicleta, BH em Ciclo, no Facebook, na internet. Em Ciclo. BH em Ciclo, exatamente. Tem muita coisa bacana sobre quantos quilômetros de ciclovia a cidade já tem, etc. Isso é legal. E para encerrar, uma dica autêntica. Vamos uma dica autêntica, que é o show do Tim Reynolds. Tim Reynolds, nada mais, nada menos do que guitarrista da Dave Matthews Band, se apresenta neste sábado na Autêntica. Inclusive, se você quiser ganhar ingressos para esse... Estamos sorteando ali aqui embaixo, tá? esquemanovo.com.br/autêntica. Você pode ganhar pares de ingresso para assistir o Tim Reynolds neste sábado na Autêntica. Ok? Ok, é isso? Ok, é isso? Ok, Ju. Ainda bem, a gente tá gravando isso aqui num domingo. Hoje a gente vai pra casa depois daqui bem mais tranquilo, porque não tem trânsito. Exatamente. Isso aí, bom, eu no meu caso já tô em casa mesmo, então é isso. Então Um beijo. Até semana que vem. Tchau.